Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gislene e hoje eu vou fazer mais um vídeo falando do desafio do calendário literário proposto pelo Victor Martins no canal dele. O desafio do mês de março era ler um livro escrito por uma mulher. Então, março, tá vendo o desafio? Então, eu resolvi ler um livro que já estava aqui em casa há muito tempo, que inclusive eu ganhei ele numa cortesia no Scooby. Eu tenho um Scooby, viu, gente? Me procurem lá. Enfim, o livro que eu li foi Por Lugares Incríveis, da Jennifer Niven, eu não sei se pronuncia assim, tá vendo o nome dela? O livro é esse, bonitinho, todo bonitinho, adoro essa cor. Enfim, o que é o livro Por Lugares Incríveis, né? Ele tem dois personagens, assim, principais, que são o Finnish e Theodore, o Theo, os irmãos dele chamam ele de Theo, o Finnish e a Violet, ou Violeta, que é uma amiga dele da escola. Na verdade, os dois não eram tão próximos, porque pelo que eles contam aqui, eles faziam apenas uma matéria juntos, porque lá nos Estados Unidos isso é um pouquinho separado, então eles faziam só uma matéria juntos, que era a matéria de geografia, disciplina de geografia. Mas os dois não se conhecem assim. Os dois se conhecem um dia que a Violet sobe na torre do relógio e o Finnish está lá. O Finnish está lá porque ele tá pensando em pular de lá. E a Violet com certeza também subiu lá, não foi à toa, né? Também foi mais ou menos com essa intenção. Então vamos falar um pouquinho dos personagens. O Finnish é uma pessoa que já tentou suicídio algumas vezes, mas sem sucesso. E ele é uma pessoa, assim, um pouco conturbada. Ele sofre muito bullying na escola. O pai dele foi embora, largou a família dele. A mãe dele é um pouco ausente. Ele tem duas irmãs, a irmã mais velha dele tem um relacionamento meio que... Dá um entender, pelo pouco que ele fala da irmã dele, que a irmã dele tá vivendo um relacionamento abusivo com o namorado dela e coisas assim. A Violet, que é a outra personagem, ela tem uma família excepcional, muito boa, adorável a família dela. Só que recentemente ela perdeu uma irmã num acidente de carro. Tava ela e a irmã no carro, a irmã dela tava dirigindo e ela sofreu um acidente e a irmã morreu. E a irmã era um pouco mais velha que ela. E ela tinha várias coisas assim na vida dela que estavam, assim, totalmente ligadas à irmã. Elas tinham um site juntas, elas escreviam juntas, elas tinham sonhos juntas, elas faziam muitas coisas juntas, elas eram muito próximas, muito unidas e a irmã dela morreu. Então ela tá vivendo aquele período de luto. Já tem, no início do livro, parece que já tem uns 8 meses, mais ou menos, que a irmã dela morreu e ela tá vivendo esse período, assim, de luto e tentando, né, melhorar isso. Enquanto o Finnish é muito triste, no sentido assim mais relacionado a questões da vida, ela tá triste por causa da perda. É mais ou menos isso o contexto da história. Eles moram em Indiana e eles estão no último ano do ensino médio, né? Eles já vão para a faculdade. O que eu achei legal nesse livro é que a escrita dele é muito bacana. Eu tenho alguns problemas com livros, com narrador. E esse livro aqui me ajudou demais nesse sentido, porque esse livro aqui não tem um narrador contando a história do Finnish e da Violet. São eles mesmos contando. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Então tem assim um capítulo assim escrito Violet. É a Violet falando do que tá acontecendo com ela. Então é ela escrevendo, é como se fosse ela escrevendo. E aí tem outros capítulos que são o Finnish. Assim, ó, Finnish, tá vendo? É o Finnish falando, é o Finnish escrevendo. Então, quando a escrita é do Finnish, a gente vê como é conturbado, como ele usa figuras de linguagem, ele usa músicas para descrever, ele é compositor, ele toca em bares, ele tem uma vida assim mais agitada, ele fuma, ele bebe. Então, quando a gente pega a escrita dele, a gente vê uma preocupação da autora em relatar o que uma pessoa com problemas psicológicos sente e pensa. E na hora que a gente pega a escrita da Violet, já é uma escrita assim, mais limpa, sabe? Mais concentrada. Ela tá mais relatando o redor dela, as pessoas tentando não deixar ela sofrer pela perda da irmã. Eu achei isso muito interessante. As pessoas ficam tirando ela de situações, não cobram muito dela na escola, porque ela tá com esse momento de perda, eles param de exigir dela. E achei essa escrita dela é mais concentrada, é uma escrita mais
mais, assim, de livro mesmo. É uma escrita mais pensada. E a escrita do Finish já é uma escrita como se fosse uma pessoa que nunca escreveu escrevendo, entendeu? Eu achei isso muito interessante, porque a autora conseguiu fazer essas duas distinções, achei isso bem bacana, porque geralmente a gente não vê isso, e eu gostei principalmente da história ser os dois narrando. Então a proposta do livro é o quê? Por que chama Por Lugares Incríveis? Quando os dois estão fazendo essa disciplina de geografia juntos, o professor passa um trabalho para eles conhecerem o estado deles, né, conhecerem os arredores ali antes deles irem embora para a faculdade. Porque muitos vão para outros estados, vão para outras cidades, vão para lugares mais longe de Indiana. Então tem essa proposta de fazer com que os alunos conheçam um pouco mais do ambiente, dos arredores ali da cidade, antes de irem embora fazer faculdade. E ele forma duplas para que os alunos façam essas visitas, essas pesquisas. É como se eles fossem fazer excursões, só que de dupla. E aí, logo no início, na hora que o professor propõe, né, fala que eles vão ter que conhecer Indiana, o Finish já fala, seria interessante que a gente visitasse lugares. Aí o professor fala, vocês vão fazer isso em duplas. Ele fala assim, eu quero a Violet como minha dupla. Ele já escolhe ela, porque os dois tinham acabado de viver um momento muito tenso, né, lá na torre, lá, do relógio lá. Então, por causa disso, meio que ficou uma ideia de que a Violet tinha salvado o Finish, tinha, né, conseguido fazer com que o Finish não pulasse, com que o Finish não suicidasse. Só que foi justamente o contrário. No decorrer da história, isso também é abordado, né? Porque foi, na verdade, o Finish que convenceu ela a não pular. É muito interessante a história, o livro tem, sim, uma leitura rápida, fácil, gostosa de ler. Esse ano foi o primeiro romance que eu li, porque é um romance, os dois acabam tendo um envolvimento ali muito interessante. Sabe, eu achei muito real. Eu acho que foi isso, eu achei muito real. Eu achei muito provável disso acontecer em adolescentes, em pessoas que estão passando por esse tipo de vivência que os dois têm aqui. Ela da perda da irmã, né, do luto, ele de problemas psicológicos. Em vários momentos também tem umas coisas muito legais que o Finish faz, que eu falei, gente, o Finish é tão eu adolescente. Quando eu era adolescente eu pensava tanto nessas coisas, assim, de fazer loucuras, de sair, fazer essas coisas e demonstrar pro outro como eu gosto dele, dessas formas que o Finish faz. Eu gosto muito disso, eu achei muito interessante. E a escrita da Violet, gente, é perfeita. A hora que eu li as partes dela, eu ficava assim, gente, eu queria escrever que nem essa menina. Sabe, quando você acha que realmente existe o personagem, de tão provável que é a história, eu gostei muito disso. Teve umas situações na história que, apesar de serem situações difíceis, cenas difíceis que os dois passaram, não ficou aquela coisa chata de você ficar pensando assim, vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa ruim agora, é agora que vai dar tudo errado. Não, a gente não fica assim. A gente não fica assim. As coisas vão fluindo de uma maneira que, de repente, você fala, nossa, meu Deus, é isso? É verdade? Nossa, foi tudo isso? Aconteceu isso mesmo? Nossa, e as irmãs do Finish, gente, a irmã mais nova dele, de 8 anos, eu falei assim, gente, que personagem bem escrito foi ela. Apesar dela não ser protagonista da história, né, dela ser meio que uma coadjuvante, ela foi relatada exatamente como uma criança de 8 anos. Eu sei porque eu tenho uma filha de 8 anos, então eu sei que é assim mesmo. As coisas que ela fala, eu falei, Jesus, eu tô vendo a minha filha falando isso. É exatamente isso. Então eu achei o livro, assim, muito interessante, muito real, muito próximo da nossa realidade. Eu gostei muito. Essa autora, eu sei que ela tem outros livros, eu pretendo ler outros livros dela, porque eu gostei bastante. E fica a dica aí pra vocês, Por Lugares Incríveis, vale a pena, é um livro bom. Eu gostei demais. Então tá, pessoal, até a próxima. Tchauzinho pra vocês.